O mundo em que vivemos, nós podemos afirmá-lo com bastante tranquilidade, porque qualquer um de nós que observa aquilo que se passa à nossa volta vai ter que confirmar: o mundo em que vivemos é um mundo obcecado pelo sexo. Essa é uma das características da Roma antiga e é uma característica da nossa sociedade. O sexo passou a ser um verdadeiro Deus para milhões de pessoas que idealizam a relação física como se fosse o centro e a razão de ser da vida. E é necessário que a Igreja de Jesus fale disto sem medo. Por vezes, quando este assunto é mencionado, algumas pessoas sentem-se incômodas e acham que este é o tipo de tema que não devia ser mencionado na igreja. Porque tornou-se algo considerado tão sujo, tão feio, que mencioná-lo na igreja seria algo deslocado. Mas, irmãos, vamos afirmá-lo aqui com tranquilidade e a segurança que as Escrituras nos dão. O sexo não é algo mau, não é algo sujo, não é algo feio, ele é algo bom. Eu diria aos irmãos, ele é muito bom, porque ele foi criado por Deus. E como tal, só poderia ser bom. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, logo nas primeiras páginas, a Bíblia nos diz que Deus fez o homem e fez a mulher. E porquê os fez tão diferentes? Com estas características diferentes. E uma das razões é porque o homem e a mulher foram feitos diferentes para se completarem socialmente, intelectualmente, espiritualmente e fisicamente. Das primeiras ordens que Deus deu ao homem, lá no jardim, depois de fazer o casamento entre o primeiro homem e a primeira mulher, foi que eles tivessem intimidade física. Os irmãos leiam a Bíblia, está lá, é ordenado por Deus. Porque dentro do casamento, aonde Deus o criou, o sexo é uma bênção de Deus. Algo para ser bonito e especial. A parte física, no entretanto, da relação, o sexo que Deus deu para o casamento é uma parte de um todo. Não é o seu centro e muito menos o seu todo. Atenção, irmãos, por vezes as pessoas acham que quando falamos disso em termos de igreja, estamos defendendo a ideia de que o relacionamento físico entre o marido e a mulher deve existir apenas para a reprodução, para ter filhos. Mais uma vez, meus irmãos, olhe para a Bíblia e leia aquilo que você tem nas suas mãos e vai perceber que a palavra de Deus fala de uma forma muito aberta e muito clara sobre o assunto. O contato íntimo entre o homem e a mulher, o marido e a sua esposa dentro do casamento, foi designado por Deus para ser expressão de amor. Aparece como o ponto alto de um relacionamento físico que existe em todas as áreas da vida. E quando é assim, é de fato algo maravilhoso por Deus. Nós temos um livro inteiro na Bíblia, que está no Antigo Testamento, chamado Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, que é um livro inteiro, uma poesia hebraica para a exaltação do amor físico. Estamos falando ali sobre a intensidade da paixão entre o homem e a mulher num compromisso sério de relacionamento dentro do casamento. Então, o que foi que aconteceu, irmãos? Aconteceu o que aconteceu com todas as outras coisas, não é? E nós já falamos aqui sobre várias ao longo destas últimas semanas. Aconteceu que o homem foi tocado pelo pecado. Aconteceu que o homem foi manchado pelo mal. Aconteceu que o inimigo da nossa alma, Satanás, o diabo, entrou no relacionamento humano e ele pegou tantas e tantas coisas que Deus fez para serem bênção e tirou-as do seu lugar. Um lugar periférico, um lugar importante, mas não central, porque central é a nossa comunhão com Deus. E colocou essas coisas no lugar da comunhão com Deus. E a partir do momento em que assim o fez, isto transformou-se em idolatria. Desprovido da emoção, desprovido de compromisso, desprovido de afetividade,
O sexo passou a ser uma coisa apenas para o prazer físico. Como tal, ele nunca satisfaz. A nossa sociedade se ilude facilmente, irmãos. Não percebe o engodo no qual caiu. Pensa a nossa sociedade que descomplicou o sexo, mas na verdade, irmãos, o animalizou, o banalizou, tirou qualquer sentido verdadeiro que ele pudesse ter. Mas o drama é que no mundo em que nós vivemos, em que tudo se tornou relativo, em que cada um pode ter a sua própria verdade e não existem verdades nas quais nós possamos realmente confiar, o prazer físico passou a ser uma das poucas coisas sólidas e reais às quais as pessoas se ligam. Luxúria é o 7º pecado capital. E durante 7 semanas nós compartilhamos com os irmãos aquilo que é cada um destes pecados. E este é o último da lista. A sensualidade imoral, que é tida como a razão de viver. A nossa sociedade proclama: felizes são os bonitos, os conquistadores. Feliz é o homem que seduz todas as mulheres que deseja. Feliz é a mulher que faz com que todos os homens a desejem. Esta é a mensagem do nosso mundo, mas não nos conta o resto. Não nos diz que a maioria destes conquistadores acabam sozinhos, amargos, sem satisfação, quando não são mortos por maridos ciumentos. O mundo nos diz isso, mas depois esquece de nos dizer que uma das mulheres mais desejadas da história mais recente, a atriz Marilyn Monroe, símbolo máximo desta falsa verdade de que o importante era que a mulher fosse atrativa, acabou por se suicidar, ainda na sua juventude, por causa do amargo que existia dentro do seu coração. Nós vivemos num mundo que tem transformado o homem e a mulher em simples animais. E as consequências principais disso é a desumanização e a insatisfação. Desumanização, irmãos, porque sexo sem amor e sem compromisso desumaniza os seus participantes, os torna objetos. E não estamos falando aqui apenas da mulher como objeto, mas do homem também. A desumanização embrutece e é a fonte principal dos adultérios, das violações e todo o tipo de aberração que nós hoje ouvimos que existe. E a insatisfação natural é aquilo que acontece da maneira errada de usar algo que Deus deu para o lugar certo. Quando nós temos algo que Deus nos deu para um certo lugar e o colocamos em outro, vamos ficar insatisfeitos. E é o que nós temos visto acontecer. Como qualquer droga que provoca dependência, a dependência do prazer físico necessita de cada vez mais e algo mais forte e algo mais bizarro para poder-se encontrar alguma satisfação. Uma das caras mais evidentes e malignas da luxúria é a indústria da pornografia, que gera milhões e milhões por ano. E mais uma vez, irmãos, algumas pessoas poderão se sentir incomodadas e dizer: pastor, isto é um tema pesado, este não é um tema para se mencionar na igreja. Mas, irmãos, digam-me uma coisa. Se o sexo passou a ser uma coisa tão básica da nossa sociedade, se nós não podemos falar sobre este assunto, então qual é a resposta que a igreja tem? Nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver que a Bíblia nos fala de forma clara sobre todos estes temas. Não os esconde, não fala deles assim em baixinho, como se não se pudesse mencionar os assuntos. Quando a igreja quer se esconder a respeito destas coisas, o que vai acontecer são os escândalos, como aqueles que têm, por exemplo, afetado muitas igrejas. E não é só a Igreja Católica. Com toda a vergonha a respeito da pedofilia e do homossexualismo escondido. Os homens são cada vez mais suscetíveis e, infelizmente, as mulheres têm crescido na sua facilidade de cair no pecado da luxúria e neste elemento tão significativo que é a pornografia. Este vício, irmãos, é um vício como qualquer outro. Engana como qualquer outro. Porque a pessoa que entra no vício da pornografia pensa inicialmente que não faz mal a ninguém. Já ouvi pessoas a falarem-me sobre o assunto e a dizerem: mas olha, isto é uma coisa pessoal, isto é uma escolha minha. Não prejudico ninguém com isto. Engano. Prejudica, sim, senhor.
Em primeiro lugar, prejudica centenas e milhares de pessoas que são retratadas e filmadas na pornografia e que são escravizadas por causa deste lixo. Aquele que consome alimenta esta indústria e participa na escravização das pessoas. Prejudica a sua própria vida, porque degenera a sua atitude e a sua mente. E tudo aquilo que está no seu espírito é contaminado por este vício. Hoje, irmãos, passou a ser comum o homem comportar-se como um animal em cio. Nós vemos um homem na rua e ele vê passar uma mulher, dependendo de como ela está trajada, dependendo de como ela está se comportando, o homem tem que se contorcer todo para poder acompanhar com o seu olhar a sua passagem. Irmãos, isto é maligno. Isto não é normal. Isto é o comportamento dos animais. Nós não fomos feitos para nos comportar assim. O homem que se deixa dominar por estas coisas tem um olhar impuro que incomoda. E as mulheres aqui certamente poderão dizer de forma muito clara a respeito desta atitude indecente e maliciosa que vai tomando conta da nossa sociedade. Este vício prejudica os relacionamentos, porque um homem ou uma mulher que se deixam dominar pela pornografia prejudica todos os seus relacionamentos. Irmãos, eu tenho visto casamentos destruídos por causa deste vício. Crianças violentadas, aberrações acontecendo. Nós temos, como Igreja de Jesus, que falar de forma clara a respeito do pecado, porque ele é maligno, é profundo, ele prejudica e ele se esconde nos bancos da igreja. Eu já fui abordado, irmãos, em mais do que uma situação, por pessoas que, apesar de conhecerem o Evangelho e a Palavra de Deus, foram enredados pelo mal. E ninguém se levanta e diga, eu não caio neste perigo. Paulo já dizia, aquele que está em pé, olhe e não caia. Porque a paixão física e carnal não começou a existir agora. Existe desde que o homem é homem. E a Bíblia retrata de forma clara. Abra a sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Em 2 Samuel 13 nós temos uma história, daquelas que nós não gostamos muito de ler, mas que está na Bíblia. O Senhor permitiu que ela aqui estivesse para nos mostrar o que acontece quando o homem se deixa dominar por esta paixão física. O que ela representa, o que ela faz. Diz assim o texto de 2 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 1. E aconteceu-se depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos seus olhos dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito esperto, o qual lhe disse, por que tu de manhã e de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então disse Amnon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse, deita-te na cama, finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepara comida diante dos meus olhos para que eu a veja e coma da sua mão. E deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo, vai à casa de Amnon teu irmão e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon seu irmão, ele porém estava deitado, e tomou massa, amassou, e fez os bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou a sertã e os tirou diante dele, porém ele recusou comer, e disse a Amnon, fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. E disse Amnon a Tamar, traz a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e trouxe a Amnon seu irmão à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou nela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse, não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. E depois Amnon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse a Amnon, levanta-te e vai-te.
E ela então lhe disse: não há razão para me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou o seu moço que o servia e disse: deita a esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis com capas. E o seu criado a deitou fora e fechou a porta. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. Irmãos, também está na Bíblia. Esta história nos conta a respeito daquilo que a luxúria faz. Primeiro, ela consome o coração e se torna o centro da vida. O homem ou a mulher dominados pela luxúria não quer saber de mais nada, a não ser de cumprir o prazer que lhe é apontado pelo pecado. Nada mais parece importante, enquanto não tiver o desejo cumprido. É capaz de mover mundos, gastar fortunas para chegar aonde quer. Mas uma vez consumado o seu desejo, tudo se acaba. Uma vez conseguindo a sua satisfação ligeira e passageira, tudo se desvanece. É como se não fosse nada. Amnon estava tomado de luxúria pela sua irmã. Ele não a amava. Esta meia-irmã era algo que ele viu que era bonito e que ele desejou e que ele quis. E ele queria ter de todas as formas, mas depois que teve aquilo que queria, já não tinha mais interesse. A Bíblia diz que o nojo que ele teve foi maior do que a paixão. Paulo escreveu de forma clara, irmãos. Ele disse: as obras da carne são manifestas e são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelezas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediços, glutonarias e coisas estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que aqueles que as cometem não herdarão o reino de Deus. O irmão viu que a luxúria está colocada ao mesmo nível do homicídio, ou da idolatria, ou da feitiçaria, porque corrompe o coração do homem. O Senhor Jesus não deixou de falar sobre estes assuntos, porque Ele mencionou de forma clara qual era o seu entendimento da vida. E Ele disse assim: vocês ouviram que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Irmãos, num país como o nosso, que se diz cristão, se fôssemos colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, nós íamos ter uma epidemia de cegos, não é? E andar tudo sem olho por aí. Mas, irmãos, é o ensino claro do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para dizer que somos o quê? Seguidores de Cristo. A Igreja do Senhor Jesus é um grupo de pessoas que se reúne porque entende quem Jesus era e quer seguir os seus ensinamentos. Foi isso que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou que o homem e a mulher devem viver o seu relacionamento dentro do casamento e aí encontrar a sua satisfação. O sábio em Provérbios dizia: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. É por isso, irmãos, que Jó, que foi considerado um dos homens mais justos dos quais a Bíblia fala, ele nos diz a respeito de porquê, como era o seu comportamento, e a certa altura Jó diz assim: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa mulher? Está lá em Jó, capítulo 31, meus irmãos. Jó fez uma aliança com os seus olhos, para que não se deixar dominar pela luxúria, para não permitir que a malícia tomasse conta da sua mente. O contraponto cristão, irmãos, é muito claro. O Senhor Jesus nos ensinou e Ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra limpo ou puro que Jesus usou nesta bem-aventurança não tinha a ver apenas com a limpeza ritual ou com a pureza das coisas. Tinha a ver, sobretudo, com o ser inteiro, ter uma direção clara e única. Puro no sentido de saber para onde caminhava. Puro no sentido de ter um sentido único e sem dúvida, com uma certeza de vida, com o seu coração firme.
O puro é o que conserva a sua mente, as suas emoções, a sua vontade, submissos a Cristo, dedicados a Ele, e encontra no Senhor a razão da sua existência e da sua caminhada no mundo. Ver a Deus, irmãos, era o que Jesus prometia. Aqueles que mantiverem os seus corações puros e voltados para o Senhor, perceberão, entenderão aonde Deus está a agir. O que é que o irmão gostaria de ver no seu dia a dia? Gostaria de perceber onde é que Deus está a agir. Gostaria de ter a satisfação de olhar à sua volta e ter a capacidade de entender onde o Senhor está a movimentar as coisas. Gostaria de ser capaz de perceber de forma clara aquilo que Deus tem para dizer. O caminho é termos os nossos corações puros. Quero deixar para os irmãos 2 exemplos muito claros ou 2 sugestões muito claras e práticas para nós sermos capazes de, como o Senhor Jesus, vencer a luxúria nas nossas vidas. E a primeira delas, preste atenção com aquilo que você está vendo. Preste atenção aonde coloca os seus olhos. Não sei se o irmão leu a pastoral deste domingo no nosso boletim. Eu faço menção de um corinho que as crianças cantavam antigamente, não sei se ainda cantam hoje, que eu não tenho acompanhado as classes de crianças. Mas o corinho falava sobre várias coisas e uma das partes do corinho era: cuidado, olhinhos com o que vem. Irmãos, aquilo que alimenta os nossos pensamentos vem sobretudo através dos nossos olhos. Aonde é que estamos colocando a nossa vista? Televisão, internet, revistas, jornais, livros. Que conteúdo é que nós estamos a usar para alimentar a nossa vida, o nosso coração? Edifica ou escraviza? Tudo que se torna essencial nas nossas vidas e que ocupa o lugar de Deus é pecado. Eu às vezes ouço crentes dizendo assim: bem, eu não posso ir a esta programação porque esta é a hora da minha novela. Isso é idolatria. Idolatria é colocar qualquer coisa num lugar que só pode estar Deus. Faz parte do pecado da luxúria. Ah, pastor, mas novela é ficção, não me prejudica, não me faz mal nenhum, está só a aparecer ali aquelas coisas. É para divertir-me um bocadinho. Meus irmãos, as novelas têm sido instrumento do maligno para estragar, corromper, tornar suja a nossa sociedade. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a novela mostrava um divorciado. E era um escândalo naquela altura, não é? Oh, divorciado. Naquele tempo não havia divórcios. Como mostrava um divorciado, já ficava toda a gente espantada. Mas de tanto ver o divorciado na novela, as pessoas começaram a achar que isto não era assim tão mau. Olha, a melhor forma de resolver isto é assim. A gente não se entende, vai cada um pelo seu caminho. Ponto final. É melhor assim. E hoje, metade dos casamentos que se fazem no nosso país acabam em divórcio. Os irmãos não me digam que as coisas foram por acaso. Estão profundamente ligadas. As pessoas assistem às novelas e não percebem o quanto vão sendo dominadas por aquilo que ali é mostrado. A primeira vez que aparece o adultério, não é? O marido trai a mulher trai o marido e nós achamos horrível. Oh, como é que se pode ter uma coisa destas? Mas aí a novela vai fazendo as coisas bem feitas, irmãos. Aquilo é bem estudado, é bem preparado. Então aparece aquela famosa cena de tantas e tantas novelas. E olha, irmãos, eu estou a citar aqui, não estou a falar sobre nenhuma em especial, porque eu não tenho tempo para ver absolutamente, nem sei os nomes das novelas que estão a passar. Mas a história é cíclica, é repetida. A rapariga é tão boa, rapariga. É boa moça. Ela é tão amorosa, é querida ela. Mas o marido é uma besta. Ela não merecia aquele personagem. Como é que ela foi casar com ele? É infeliz. Infeliz. Mas aí aparece o colega de trabalho. Não é? Alto, bonito, não é? Aquela cabeleira lustrosa para fazer propaganda de shampoo. E ele é tão cortês, é tão educado, é tão romântico. Irmãos, não é para rir, é para chorar. E ele é tão simpático com ela. E o que é que acontece? Nós dizemos que somos discípulos de Jesus. Nós dizemos que somos seguidores daquilo que é a palavra de Deus. E daqui a bocado está o crente a assistir a novela, a torcer, não é? A esperar que ela engane o marido. Ela tem direito de ser feliz.
Sabe o que é que isto faz, irmãos? Isto vai tomando conta da nossa mente. Amanhã acontece no seu casamento. Amanhã acontece na sua vida. Amanhã acontece consigo. Aonde nós estamos colocando a nossa mente? Aonde nós estamos colocando os nossos olhos? Irmãos, eu não estou dizendo que temos que deitar fora as televisões que estão na nossa casa, mas vai ficando cada vez mais difícil aquilo que nós podemos assistir. A degeneração da nossa sociedade tem a ver diretamente com isto. Vamos aprender a policiar os nossos olhos. Eu vou fazer aqui um apelo, e os homens, por favor, me entendam, mas eu vou fazer um apelo aos homens, de uma forma particular. Porque este pecado é um pecado que tem a ver de uma forma particular com o homem, porque o homem é principalmente estimulado pelos olhos. Homens, querem ser homens com H grande? Homem com H grande, segundo a palavra de Deus nos ensina, é líder na casa. É cabeça da família. Homem com H grande é um bom marido. Aquilo que ele tem para dar e aquilo que ele tem para ser é para a sua esposa. Não é para mais ninguém. Homem com H grande é um bom pai. Está preocupado em acompanhar os seus filhos. E não é só colocar o dinheiro na mesa. É ser um companheiro, é ser um amigo. Homem com H grande é aquele que permite que Deus faça dele o sacerdote da casa. É aquele que dirige a reunião de culto doméstico. É aquele que dirige a sua família em oração. É aquele que encaminha os seus filhos para a igreja. Meu irmão, quer ser um homem com H grande? Então permita que Deus faça da sua vida isto e guarde os seus olhos. Nós precisamos guardar os nossos olhos. Estamos num meio que é difícil. A sociedade e a mídia que nós temos hoje à nossa volta tornou isso muito difícil. A publicidade que está à nossa volta incentiva a luxúria. Mas nós podemos, irmãos. Nós podemos. Não por nós mesmos, mas com a graça e a força daquilo que o Senhor nos dá. Deixe que seja o Senhor a ser o filtro dos seus olhos e a encaminhar a sua visão para aquilo que Deus quer que você veja. E faça uma aliança com os seus olhos como Jó. Eu não vou permitir colocar diante dos meus olhos aquilo que me afasta de ser um verdadeiro homem de Deus. Esta é a maneira de nós servirmos ao Senhor, de obedecermos a palavra e de sermos discípulos de Cristo. Bem-aventurados os puros do coração, porque eles verão a Deus. Só é possível isto, irmãos, por aquilo que Jesus fez por nós. Se você quiser fazer isto pela sua própria força, não vai conseguir. Talvez consiga alguns dias. Talvez seja uma pessoa com uma força de vontade muito grande e consiga durante alguma semana. Mas mais cedo ou mais tarde vai acabar por cair novamente. Se você quer realmente que isto seja uma verdade no seu coração, você precisa de Jesus na sua vida. Porque isto só é possível por causa do sacrifício que Cristo fez por nós e que nos permite ter a comunhão com Deus.